Salve galera, Ancelotti falou que Neymar tem condições físicas de jogar 90 minutos. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso falar sobre uma situação que pode mudar completamente o cenário da seleção brasileira. Carlo Ancelotti finalmente abriu o jogo sobre a condição física de Neymar e trouxe uma atualização que sem dúvida anima qualquer torcedor. Depois de muitas dúvidas, especulações e preocupações envolvendo a recuperação do camisa 10, o treinador italiano foi direto ao responder se o atacante tem condições de voltar a atuar em alto nível. A expectativa em torno de Neymar só aumenta conforme a Copa do Mundo entra na fase decisiva. Agora, qualquer detalhe faz diferença, principalmente quando o Brasil se prepara para um confronto eliminatório que não permite erros. A equipe já precisou lidar com alguns problemas físicos importantes no elenco, e isso obrigou Ancelotti a buscar alternativas para manter o time competitivo. Mesmo assim, a principal pergunta continua sendo a mesma: quando Neymar voltará a ser protagonista dentro de campo? A resposta dada pelo treinador deixou claro que o atacante já superou a etapa mais complicada da recuperação. Segundo Ancelotti, Neymar está apto para jogar, inclusive durante toda a partida, caso a situação exija esse esforço. É uma declaração que muda completamente a perspectiva sobre a utilização do camisa 10, porque até pouco tempo existia uma enorme dúvida sobre sua resistência física após retornar da lesão. Mas existe um detalhe importante. Apesar de confirmar que Neymar reúne condições para atuar durante os 90 minutos, Ancelotti deixou claro que essa decisão dependerá exclusivamente da necessidade da equipe durante o jogo. Ou seja, não existe uma obrigação de escalá-lo desde o início apenas porque ele está recuperado. O treinador prefere analisar o contexto da partida antes de definir qual será o papel do craque brasileiro. Essa postura mostra muito do estilo de trabalho do comandante italiano. Desde que assumiu a seleção brasileira, Ancelotti tem repetido que nenhuma decisão será tomada por pressão externa ou pelo tamanho do nome de qualquer jogador. Para ele, o mais importante continua sendo aquilo que o time precisa dentro das quatro linhas. E, nesse sentido, Neymar aparece como uma arma extremamente valiosa, mas que será utilizada no momento considerado ideal pela comissão técnica. Outro ponto que chamou bastante atenção foi a maneira como Ancelotti falou sobre o comportamento de Neymar durante todo o período em que ficou afastado. Em vez de destacar apenas a parte física, o treinador fez questão de elogiar a postura do atacante nos treinamentos e no convívio diário com o grupo. Segundo ele, Neymar demonstrou profissionalismo durante todo o processo de recuperação, mantendo uma atitude positiva mesmo sem poder ajudar diretamente dentro de campo. Isso revela um lado que muitas vezes passa despercebido para quem acompanha apenas os jogos. Enquanto o torcedor vê apenas os 90 minutos em campo, existe todo um trabalho realizado diariamente nos treinamentos. E foi justamente nesse ambiente que Neymar recebeu elogios importantes de Ancelotti. O técnico destacou que o atacante nunca deixou de trabalhar forte, sempre respeitou as decisões da comissão técnica e continuou sendo uma liderança positiva dentro do elenco. Além disso, Ancelotti também fez questão de destacar a relação do camisa 10 com os companheiros. Segundo o treinador, Neymar é um jogador muito querido dentro da seleção brasileira, alguém respeitado pelo grupo e que mantém um ambiente saudável no vestiário. Esse tipo de declaração ganha ainda mais peso justamente porque vem de um técnico extremamente experiente, acostumado a comandar alguns dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Ao mesmo tempo, o treinador reconheceu que existe algo completamente natural em qualquer atleta competitivo: Neymar quer jogar. E isso nunca foi escondido por ninguém. Afinal, um jogador acostumado a decidir partidas importantes dificilmente ficará satisfeito permanecendo no banco de reservas. Mesmo assim, Ancelotti explicou que o atacante não faz cobranças nem exige espaço na equipe. Sua vontade aparece através da dedicação nos treinamentos e da forma como trabalha diariamente para recuperar sua melhor condição. Essa talvez seja uma das maiores diferenças neste momento da carreira de Neymar. Em vez de transformar a situação em um problema, ele parece entender que existe um planejamento sendo seguido pela comissão técnica. Isso não significa conformismo, muito pelo contrário. Segundo Ancelotti, o atacante demonstra claramente sua vontade de entrar em campo, mas faz isso com respeito às decisões tomadas pela equipe técnica. Enquanto isso, o Brasil continua administrando outros problemas físicos importantes no elenco. Algumas ausências obrigaram Ancelotti a modificar o planejamento inicial para os jogos eliminatórios, aumentando ainda mais a importância de contar com Neymar em boas condições. Afinal, quando se entra na fase de mata-mata da Copa do Mundo, qualquer detalhe pode fazer a diferença entre seguir vivo na competição ou voltar para casa. A possibilidade de ter Neymar disponível durante toda uma partida oferece muito mais opções para o treinador. Dependendo da estratégia escolhida, ele pode iniciar como titular ou até mesmo entrar durante o segundo tempo para mudar completamente o ritmo do jogo.
Em qualquer um desses cenários, a simples presença do camisa 10 exige atenção total da defesa adversária e abre espaços para os demais jogadores da equipe brasileira. Agora, todas as atenções ficam voltadas para a decisão final de Ancelotti. A confirmação de que Neymar está fisicamente preparado elimina uma das maiores dúvidas que cercavam a seleção brasileira nos últimos dias. A partir deste momento, tudo dependerá apenas da estratégia que será utilizada para enfrentar a Noruega. Em uma partida que promete colocar à prova não apenas a força coletiva da equipe, mas também o momento de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro,